Seja bem-vindo ao mundo marcial, todos devem ter a capacidade de se defender. No caso de uma briga se tornar física, ter treinado em alguma forma de autodefesa pode ser um salva-vidas. A maioria das brigas começa na posição de pé, por isso é importante que você saiba como se defender adequadamente usando técnicas de 3 das artes de golpe mais eficazes, o boxe, Muay Thai e Karatê. No final do vídeo quero saber de vocês se usariam ou já usaram algumas dessas técnicas. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Boxe. Quando a maioria das pessoas pensam em uma briga de rua, imagens de punhos voando vêm à mente. Há uma boa razão para isso. Um soco é um dos tipos mais comuns de ataques lançados quando uma briga se torna física. Treinar técnicas de boxe pode ajudar a acabar com as brigas rapidamente e evitar mais danos a todas as partes envolvidas. Postura do canhoto. O boxe com a postura de canhoto pode lhe dar uma vantagem no ringue e essa vantagem permanece em uma briga da vida real. Mesmo que seu atacante tenha treinado anteriormente, as chances de eles saberem como lidar efetivamente com um canhoto habilidoso são quase nulas. Isto é devido ao grande número de lutadores ortodoxos, destros, em comparação com canhotos. A outra razão é porque você e seu atacante estão em uma postura aberta em vez da habitual postura fechada formada por 2 lutadores ortodoxos. Soco jab. O jab é o soco mais importante no boxe, e pode ser o mais importante em uma briga de rua também. É o soco que menos expõe seu corpo e cabeça para um contra-ataque, além de ser sua arma com maior alcance. Seu jab é executado com a mão principal e deve ser afiado e rápido. Ao começar, não se concentre em adicionar força ao seu soco, a força aumentará naturalmente à medida que sua forma se desenvolve. Trabalho de pés. O trabalho de pés rápido complementa um jab, bem trabalhado e aumenta exponencialmente sua eficácia. 2 técnicas que podem se traduzir em um cenário de autodefesa são os passos da gazela e do pêndulo. O passo da gazela envolve você carregar seu peso na perna dianteira, subir com a perna traseira e, em seguida, arrastar explosivamente para frente. Esta técnica pode cobrir distâncias enormes e adiciona uma tremenda quantidade de força quando usada em conjunto com um soco. Soco cruzado. O soco cruzado é incrivelmente poderoso porque é compacto, muda o momento sem problemas do núcleo e percorre a menor distância do ponto de partida até o ponto de contato. Quando executado corretamente, é rápido e explosivo, com a capacidade de desligar as luzes de quem não vê isso acontecer. O objetivo é torná-lo uma segunda natureza, incorporá-lo à memória muscular, para que a prática e a repetição constante sejam essenciais. Muay Thai. Chute e empurrão. A primeira técnica de Muay Thai para autodefesa é o chute e empurrão. Muitas vezes é chamado de jab de pé, assim como o jab no boxe. O chute e empurrão é um dos, se não o chute mais importante no Muay Thai. Embora geralmente executado com a perna da frente, também pode ser feito com a perna de trás para um chute poderoso que interromperá o ímpeto do oponente. Você pode mirar em vários alvos no corpo do seu oponente. Alguns dos mais eficazes são os joelhos, os quadris, o plexo solar e o umbigo. Embora os chutes na cabeça sejam possíveis, é melhor evitá-los em uma situação de autodefesa. Geralmente não vale o risco de ser jogado no concreto, mesmo que haja uma abertura. Situações de legítima defesa não têm as regras que um ringue tem e o impacto com o piso de concreto é uma variável perigosa. Cotovelada para cima. Outra arma poderosa que o Muay Thai pode oferecer é o golpe de cotovelo. Seus cotovelos são os ossos mais densos do seu corpo e multiplicam exponencialmente a força devido à pequena área de superfície com a qual você golpeia. Como eles têm um alcance extremamente limitado, eles são melhor usados quando você ou seu atacante estão no alcance para agarrar um ao outro. A cotovelada para cima é eficaz porque bloqueia o soco do seu oponente enquanto ele corre para o seu golpe de cotovelo. Para executar um cotovelo para cima, coloque a palma da mão na lateral da testa enquanto avança em direção ao atacante. Dirija a ponta do cotovelo no ombro ou bíceps para bloquear o soco, ou mire no queixo ou no nariz para atordoá-los. Cotovelada horizontal. O cotovelo horizontal pode ser usado sempre que você estiver no alcance do clinch e deve ser apontado para o queixo, têmpora ou orelha de seu oponente para obter as melhores chances de nocautear seu atacante. Para executar uma cotovelada horizontal, levante o cotovelo e bata no queixo do atacante enquanto cruza as costas da mão para tocar o ombro do lado oposto. Cotovelada giratória para trás. O cotovelo giratório para trás pode parecer chamativo, mas também tem muitas aplicações práticas. Uma briga fora do tatame pode envolver várias pessoas que atacam de todos os lados.
A maioria das técnicas usadas no boxe e no Muay Thai são eficazes sob a premissa de que a luta é justa. O cotovelo giratório para trás é uma das poucas técnicas que podem lidar com a ameaça de vários atacantes. Embora cada técnica tenha seu lugar, girar durante uma luta geralmente é uma má escolha. Isso é, a menos que seja feito com uma intenção específica. Treinar o cotovelo giratório para trás permite que você atinja os oponentes que estão atrás de você diretamente após defender ou contra-atacar o ataque de alguém à sua frente. Além disso, você pode até acertar o ombro no soco de um oponente para que ele perca o equilíbrio e caia em seu cotovelo, o que provavelmente resultaria em um nocaute. Karatê. Golpe de palma. O golpe de palma é um golpe muito útil. O movimento básico é semelhante a um soco, mas em vez de um punho fechado, a mão está aberta. A superfície marcante é a parte carnuda da mão, bem entre a cavidade na palma da mão e o pulso. Os dedos podem estar totalmente estendidos ou dobrados para tocar a parte interna dos nós dos dedos. Certifique-se de estender a palma da mão para frente para evitar bater nos dedos. É ótimo para golpear a cabeça do oponente para trás e assim desequilibrá-lo. O golpe de palma é uma alternativa segura e eficaz ao soco. Se você socar a cabeça do seu oponente em uma situação de autodefesa, há grandes chances de você acabar danificando ou mesmo quebrando sua mão se não tiver um condicionamento adequado. Golpes de palma são uma alternativa segura e eficaz para o soco. Usar a palma da mão no nariz, mandíbula ou orelha do seu agressor pode não apenas causar danos graves, mas também pode nocauteá-lo. É exatamente isso que você quer. Golpe de antebraço. O golpe de antebraço é um movimento de autodefesa bastante incomum, mas muito poderoso. O golpe de antebraço é devastador porque é realizado fechando-se em seu agressor. Por sua natureza, o golpe de antebraço permite que você puxe todo o peso do corpo enquanto golpeia, visando a garganta do agressor. Essas técnicas são apenas a ponta do iceberg quando se trata de autodefesa. No entanto, eles podem dar a você a vantagem de se defender caso seja necessário. Lembre-se que autodefesa não se trata de nocautes chamativos ou finalizações de destaque, é uma luta para viver outro dia. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.